Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maicon Fernando e na nossa aula de língua portuguesa de hoje a gente vai falar sobre os tipos de balões presentes nas tirinhas e sobre sinônimos. Bora lá? Galerinha, então para começar, lavem as mãos, peguem um caderno de atividade aí, o 016, o caderno para fazer as anotações, lápis, borracha, sentem num lugar tranquilo para a gente começar a falar sobre alguns tipos de balões presentes nas tirinhas, tá? Então, para começar, vamos revisar lá. A gente trabalhou algumas semanas sobre tirinhas. O que é mesmo tirinha? Aquele pequeno texto dentro de um quadro, né? Pode ser representado por vários quadrinhos ou um único quadrinho, tá? Pode representar uma crítica social ou apenas entreter as pessoas. Geralmente tem aquele cunho ali humorístico, né? De humor para as pessoas darem risadas e tudo mais, beleza? E aonde que esse gênero textual, a tirinha, é presente? Jornais, revistas e sites, principalmente. Claro, a gente pode ver em diversas outras coisas, em panfletos e tudo mais. Só que geralmente são nisso e é nisso que a gente vai focar, beleza? Então tá, o professor falou que tirinha então é uma pequena história. Isso, pequena história. E a fala, como que a gente identifica a fala nessas tirinhas? Primeiro, vocês precisam entender, a tirinha não precisa necessariamente ter fala. Ela pode ter apenas ações, ou seja, apenas desenhos para descrever uma mensagem. E aí a gente tem que ler os desenhos. Então muitas vezes quando vocês pegam uns livrinhos lá, aqui na biblioteca, que não tem palavras, né? Vocês falam assim, professor, esse livro não tem história. E é muito pelo contrário. A gente tem que começar a entender, a ler as imagens. Isso é extremamente importante, tá bom? Então, relembrando, tirinha não precisa necessariamente ter falas. Mas as que possuem falas, normalmente são apresentadas aonde? Dentro de balões. Tá, e como que eu vou identificar se a pessoa está falando, pensando, gritando dentro da tirinha? A gente vai identificar o tipo de balão que ela está utilizando, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê esse balão simples aqui, arredondado, a setinha aqui, pessoal, ela é direcionada à pessoa que está falando. Então, na tirinha você vai ver que a setinha pode estar pro lado direito, pro lado esquerdo, do centro, tá? Então, varia a posição dela. Ela pode estar aqui para cima, tá? Dependendo se o balão estiver embaixo, né? A pessoa estiver acima dele, então a setinha vai estar direcionada para a pessoa que está falando. E se ela está falando, apenas conversando, o balão é esse arredondado simples. Se a pessoa, o personagem, está pensando algo que ele queira falar ou que ele está concluindo de alguma ação, o balão é esse, parecendo uma nuvem, tá bom? Então, ó, seguindo aqui, a setinha sai da cabeça da pessoa ou próxima à pessoa, personagem, e tem a frase dele aqui dentro, tá? Não vai estar escrito pensamento, não. Aqui dentro vai estar a fala, o pensamento dele, beleza? Outro tipo de balão, olha aqui, quando nós temos um quadrinho lá, tem por exemplo 3 personagens, ou 2 personagens, e a gente quer indicar uma frase falada por todos eles. Por exemplo, oi, os 3 falando oi ao mesmo tempo. Então nós utilizamos esse balão, que é semelhante ao balão de fala, contudo a setinha, nós não vamos utilizar apenas uma. Por exemplo, se forem 3 personagens, a gente indica por 3 setinhas embaixo. Setinha, esse pontiagudo aqui, beleza? Se for 4, 2 e assim por diante, beleza? Se a pessoa está cantando, tá lá toda feliz, o que a gente faz para representar isso na tirinha? Nós colocamos aqui, ó, parecendo uma moeba, um slime, alguma coisa do tipo, né? Umas coisinhas assim. Na minha época era moeba, né? Hoje vocês falam só slime e tudo mais. Mas enfim, vocês entenderam. Então, e representa ou a música que está cantando ou os símbolos, as notas musicais, beleza? Outra coisa, se a pessoa está fuxicando, fofocando ali, ó, cochichando com alguém, como que eu vou descrever isso daí? Como que eu vou demonstrar isso por imagem? Ó, um retângulo, né? Ele é um retângulo com as bordas arredondadas e é tipo, ó, de pontinho, tá? Então vai aqueles tracinhos para fazer o contorno. Isso quando a pessoa estiver cochichando com alguém, tipo 2 pessoas ali, ó, uma do lado da outra, conversando sobre uma terceira, por exemplo. Então ele é o cochicho, a fala baixinho ali um para o outro, representado por esse tipo de balão. Já se a pessoa leva um susto ou tem muito medo de alguma coisa e ela tá tipo apavorada, o tipo de balão que ela utiliza é esse daqui, ó, parecendo um ouriço, algo do tipo, né?
aqui representa o grito, tá? Cada expressão, meu Deus, socorro, e algo do tipo. Então, esse tipo de balão é para representar isso. E nós temos também o balão de choro. Se a pessoa está muito triste, chorosa e tal, parece uma nuvem em cima e embaixo ela está caindo em lágrimas, parecendo gotas de lágrima. Aqui é para quando a pessoa está resmungando, chorosinho ali, ó, na tirinha, beleza? Então, esses são alguns tipos. Normalmente existem outros, mas a gente vai focar somente em alguns dos principais para a gente estar trabalhando. Por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque vai ter uma atividade ali no caderno 016 que vocês vão produzir para a gente uma tirinha. Olha que bacana! E o tema da tirinha é diverso, pode ser qualquer coisa. Mas aí já a gente explica. Tirando os tipos de balões aqui nas tirinhas, nós vamos passar para os sinônimos. Mas professor, o que é sinônimo? Pessoal, lembra aí, nas aulas anteriores a gente aprendeu antônimo, que são as palavras que têm sentido oposto. Lembram? Dia, noite, alto, baixo. Lembram? Hoje a gente vai falar sobre sinônimos. Sinônimos é diferente do antônimo. Antônimo tem sentido contrário. Os sinônimos já são sentidos semelhantes ou iguais. Então, sinônimos são palavras que têm o mesmo significado ou se aproximam muito naquilo, tá? Mas cuidado, pessoal. Às vezes vocês querem falar uma coisa e vão usar um sinônimo, talvez não tenha o mesmo significado. Vixe, professor, confundiu agora. Calma aí. Vamos lá. Sinônimo tem um sentido semelhante, o mesmo sentido. Mas em algumas ocasiões nós escrevemos algumas frases que a gente quer demonstrar algum assunto e a gente está colocando um sinônimo que acaba não sendo aquele assunto. Por exemplo, aqui, ó, bonito e belo, tranquilo, né? Que dia belo, que dia bonito. Agora aqui, cão e cachorro. Se a gente estiver falando sobre um animal adulto e tudo mais, é um cão. Se a gente vai falar cachorro, o que é? É o filhote do cão, o cão pequeno, o cão filhote. Então, se a gente vai falando, por exemplo, de dois cães e a gente usa dois cachorros e eles já são adultos, a gente está usando um sinônimo que não é da mesma ideia, entendido? Então, cão adulto, cachorro filhote, para ficar bem simples e claro. Então, se por acaso eu for escrever uma frase e eu vou colocar lá referindo-me ao cachorro adulto e eu coloco cachorro, eu estou utilizando um sinônimo, tem sentido semelhante, mas aqui ele não está representando realmente o que eu quero passar. Então, quando a dúvida surgir, o que a gente deve fazer? Dicionário, beleza? E a gente vai aprender a utilizar o dicionário nas próximas aulas que eu vou mostrar para vocês, certo? Professor, mas não tem um dicionário, o que eu faço? Calma, relaxa, não é agora, tá? Quando a gente for utilizar, nós vamos ter a oportunidade de utilizar ou impresso, pegando um na escola, emprestado, ou se vocês estiverem em casa também, ou também nós temos aí, graças a Deus e todas as pessoas que estão envolvidas, nós temos a internet. E aí na internet a gente pode procurar também, mas claro que sites confiáveis, mas isso é para uma outra aula. Continuando, após, depois e aí por diante. Então, palavras que têm um sentido parecido, semelhante, iguais, sinônimos. Beleza, pessoal? Agora a gente vai pegar a apostila para dar uma lida ali no enunciado, conforme está descrito, e passar para os exercícios. Lembrando, o que está no quadro, registrem no caderno, tá? Por quê? Numa próxima aula vocês precisam retomar o assunto. Se vocês não tiverem registrado no caderno, como vocês vão relembrar? Às vezes, claro, vocês têm uma memória muito boa e recordam de tudo. Mas eu, que já estou um pouco velho aí, ó, eu não consigo lembrar de tudo, então por isso que eu anoto, beleza? Até no meu caderno, no meu diário, tá tudo anotado. Tudo que eu passo aqui para vocês, eu registro lá no caderno. Então eu passo aqui, registro e faço atividade e mando para vocês. É muita coisa. Então vocês registrem aí também no caderno para guardarem o assunto. Combinado? Então vamos pegar a apostila para a gente continuar. Galerinha, então com a apostila em mãos, né? Lembra, a gente já lavou a mão, tá num lugar tranquilo, vamos seguir ela. Na primeira página aí vocês têm o quê? Disciplina de arte. Disciplina não, componente curricular de arte, beleza?
Na página 2 a gente começa com língua portuguesa. E lá no começo a gente tem que falar um pouquinho sobre o que são tirinhas, que a gente já explicou ali, né? São textos, um gênero textual, presente em jornais, revistas, em sites. Tem a questão humorística, mas pode criticar alguma coisa que esteja acontecendo no mundo, beleza? E depois falando que as falas podem ser apresentadas ali por balões. E logo a seguir vem o quê? Relembrando os tipos de balões que podem ser utilizados nas tirinhas. O de fala, pensamento, fala de várias pessoas, cochicho, grito e assim por diante, beleza? Depois a gente tem um exemplo aí de uma tirinha da Mafalda. Então nesse momento vocês estão vendo aí e a gente vai pensar sobre isso. Olha lá, no primeiro quadrinho nós temos Mafalda parando do lado de uma mesa com um globo e ela tá com uma plantinha nas mãos. Mas só que ela percebeu que a sandália dela tá desamarrada. Então o que ela faz? Pega o vasinho, coloca do lado do globo terrestre, que é uma representação do planeta Terra, certo? Onde nós vivemos. E ela vai lá, ó, agacha-se no segundo quadrinho para fazer o quê? Para arrumar a sandália. Depois que ela arruma a sandália, ela levanta e olha novamente para a plantinha que está do lado do globo, que é a representação do mundo em que nós vivemos. E o que aconteceu com a plantinha, pessoal? Olha aí, ela tá murcha, morta, acabadinha. O que isso representa? Pensando aí de uma forma clara, agora voltando aqui pro professor, pensando de uma forma clara, o que é essa tirinha que não possui balões nem fala, somente ações, representa? Representa basicamente isso, pessoal, que o mundo, ele tá tão, digamos assim, não interessado nas questões ambientais, as pessoas estão poluindo, machucando o meio ambiente em que vivem, né? Isso é claro, de uma forma geral. Nós temos, claro, exceções aí de pessoas que ajudam muito o meio ambiente e tudo mais. Mas tem muitas pessoas que simplesmente jogam lixo nas ruas e tudo mais. Então o mundo se tornou algo tão ruim, assim, nesse aspecto, que a plantinha só de ficar ao lado do globo terrestre que representa o mundo, ela o quê? Ela morreu. Ninguém cuidou dela, não está tão sujo que ele simplesmente não aguentou ali e morreu. Então esse é um exemplo de tirinha, tá, pessoal? Que não possui fala, somente ações, igual a gente viu ali que pode existir. E nessas ações a gente consegue identificar essa questão ambiental da poluição, beleza? Já no de baixo a gente já começa com os exercícios, olha lá, a número 1. Agora leia a tirinha abaixo para responder as questões. Tirinha tá lá, ó, Cebolinha, Cascão, todo mundo lá sentadinho, parece que é uma reunião, olha lá, todo mundo lá, o Cebolinha tá falando, o Cascão e os meninos estão ali na frente, vamos ver o que eles falam, olha lá. Primeiro, observe a tirinha aí. Pessoal, dessa vez o nosso plano contra a Mônica vai dar certo. Quem estiver de acordo, levanta a mão. Segundo quadrinho. Cascão, tipo, Cascão, o que você quer falar, né? Esse ponto de interrogação, exclamação. Tá se dirigindo ao Cascão e já afirmando que ele vai falar alguma coisa interessante, importante do plano contra quem? Contra a Mônica. E o que o Cascão fala no terceiro quadrinho? Posso ir ao banheiro? E a cara lá do Cebolinha já tipo, como que você tá falando sobre ir ao banheiro, né? Ele tá indignado. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Ah! Então voltando aqui, pessoal. Depois que a gente identificou ali essa questão, essa temática ali do clube dos meninos planejando algo contra uma personagem, a gente tem que responder algumas perguntas. Na questão A, tô perguntando, quem é o personagem principal da tirinha? Quem que é o personagem que chama mais atenção, que aparece em todos os quadros da tirinha, que tem falas mais impactantes, gestos mais impactantes? Quem que é o personagem? Vocês vão escrever o nome dele aí nessa linha embaixo da letra A. Na questão B, nós vamos marcar um X na questão correta. Sobre o que é a questão? Olha lá, observando a expressão do Cascão. Cascão, não é o Cebolinha. Cascão é aquele que está sentado. Ele observa-se o quê? Ele não estava com medo ou ele não estava interessado no assunto? Lá quando ele fala assim, ele olha assim, ele fala assim, ó, levanta a mão no segundo quadrinho e no terceiro, posso ir ao banheiro? Você acha que ele estava ali ele não estava com medo ou ele não estava interessado no assunto que estava acontecendo ali no momento? Simples, né? Então marque um X na alternativa correta. Na letra C, nós temos ali, ó, qual é o assunto da tirinha? Meu Deus, do que se trata essa tirinha? Ó,
presta atenção que na letra C, pessoal, na hora da impressão aí, saíram 2 alternativas na folha número 2 e uma na folha número 3. Então eu vou ler essas 3 alternativas para a gente distinguir qual que é a correta. Então, qual é o assunto da tirinha? Do que se trata a tirinha que a gente viu agora há pouco? Primeiro lá, criaram um plano contra a Magali, criaram um plano contra a Mônica, ou o Cebolinha estava mandando o Cascão tomar banho? Se a gente prestou atenção ali no primeiro quadrinho, o Cebolinha ele tá falando sobre um plano contra uma menina, né? Mas quem que é essa menina? Ai, professor, eu esqueci, o que eu faço agora? Opa! Volta no quadrinho, lê novamente, pessoal. Simples. Ou se não, volta o vídeo aí, ó, na parte que a gente tá lendo a história novamente para você compreender, beleza? Questão 2. Lembra que eu falei aqui atrás que eu estava explicando os tipos de balões, porque vocês iam fazer uma produção textual? Chegou a hora. Na questão 2 é a vez de produzir, pessoal. Agora é com vocês, tá? Produza uma tirinha utilizando os 3 quadrinhos abaixo, tá? Você pode criar uma tirinha com falas e pensamentos ou somente ações, igual nós vimos aí anteriormente. No primeiro exemplo da Mafalda, só tem ações, os desenhos com ações, que quer passar digamos assim, passar uma mensagem, né? Ou o outro lado da turma da Mônica ali, que eles estão conversando. Então, vocês vão criar, vocês vão inventar. Professor, ele tem que fazer sobre a turma da Mônica, sobre a Magali? Não, pessoal. Criem os personagens de vocês, criem a história de vocês. Primeiro, antes de começar, ó, pensa aí, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre a pandemia, eu quero falar sobre um jogo, eu quero falar sobre um problema, eu quero falar sobre uma brincadeira, sobre como está sendo minhas férias, ou sobre alguma coisa engraçada. Então, primeiro, gravem aqui na cabeça o que vocês querem fazer. Beleza, eu descobri, eu quero fazer sobre isso. Ótimo. Segunda coisa, quem serão meus personagens? Aí tem que pensar, vou colocar um menino e uma menina. Ah, vou colocar 2 meninos. Não, eu não vou colocar seres humanos. Eu vou usar igual a fábula, vou usar animais que falam, ou animais que têm expressões humanas. Então aí vocês que vão entender e idealizar a ideia de vocês aí. Beleza, depois que fez isso, pega no caderno, desenha o que vocês vão produzir mais ou menos. Chegou na conclusão, é isso mesmo que eu quero fazer, tá certo, ó, escrevi certo, comecei com letra maiúscula, se for o nome da pessoa que eu falei, letra maiúscula e tal, beleza, fez tudo certinho? Agora, já tá lá, a ideia centrada, os personagens feitos, o desenho elaborado, aí vocês passam aqui pra atividade, porque é a atividade que vale nota, tá? Então deixa perfeitinho. Depois que a gente termina ali o quadrinho bonitinho, tudo perfeito, a gente vai para os sinônimos. Lembra? Sinônimo contrário de antônimo. Enquanto antônimo tem o sentido contrário, sinônimo tem sentido semelhante, parecido. Beleza? Então nós temos aí alguns exemplos. Lá, juntos e unidos. 2 palavras que representam quase a mesma coisa e podem ser substituídas em uma frase. Outro, engraçado, divertido, também 2 palavras que são diferentes, mas têm um sentido parecido, beleza? Pular, saltar, também 2 palavras diferentes que têm um sentido semelhante. Apavorado, assustado, outra questão, 2 palavras diferentes que têm um sentido igual. Lembra? Palavras diferentes, sentidos iguais, sinônimos. Palavras diferentes, sentidos contrários, antônimos, beleza? Aí nós temos a terceira atividade. A terceira atividade, vocês têm um quadro A e um quadro B. No quadro A nós temos algumas palavras e no quadro B, outras palavras. Vocês vão pegar um lápis de cor, por exemplo, o azul. Peguem o azul lá. Pintem belo. Pintei belo. Então no quadro A eu pintei belo de azul. Então eu tenho que ir lá no quadro B, verificar qual palavra é um sinônimo de belo. Olha lá. Longe, depois, enorme, início é bonito. O belo é bonito. Então, no quadro número 2, eu vou pintar o bonito de azul também. Compreenderam? No quadro, vocês vão pintar uma palavra de uma cor. O sinônimo dela, no quadro 2, vocês vão pintar da mesma cor. Então, por exemplo, belo e bonito. Belo no primeiro quadrado, bonito no segundo. Tem o mesmo sentido, a mesma ideia, vocês vão pintar os 2 da mesma cor. E assim por diante. A questão 4 é super fácil. Essa ninguém vai errar com certeza. Por quê? Primeiro, letra cursiva, bem simples, da família do N, família silábica do N. E segundo, porque
é a família silábica que começa o nome do professor Maicon. Então vocês vão fazer bem tranquilo, bem suave e bem caprichado. Pessoal, terminando a questão 4, verifiquem se fizeram todas as alternativas, tudo certinho, se coloriram, fizeram a historinha da tirinha corretamente, registraram no caderno. Fez tudo isso, pessoal? Podem guardar o material, descansar que a gente volta na próxima aula com o assunto de matemática. Até lá, tchau, tchau e muito obrigado!